Nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Eu lembro de reportagens que li na época da ascensão do Maluf, que a gente podia confiar no Maluf porque ele já tinha nascido rico. E um político que já era rico jamais iria pensar em roubar os cofres públicos. A gente sabe muito bem o fim que o Maluf teve. Você acha que hoje um alfaiate que está aqui agora ao vivo, na CPMI do INSS, aparecendo para o Brasil inteiro, uma suspeita fortíssima de uma empresa de marketing recebendo 24 milhões de reais, você acha que algum grande empresário vai querer continuar fazendo roupas com o senhor? É evidente que não. Ninguém quer ter nenhuma vinculação com alguém que tenha sua imagem ligada a um escândalo. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que nós não tivéssemos a CPMI ontem. Eu acho muito preocupante que uma coisa é a pessoa ser obrigada a vir e exercer o seu direito ao silêncio, que é constitucional. Outra coisa é o Supremo interpretar que, em decorrência do direito ao silêncio, a não incriminação, a pessoa sequer precisa comparecer aqui. Isso significaria um enfraquecimento muito significativo, não só dessa CPMI, mas de todas as CPMIs no futuro, se esse for o entendimento adotado. Sobre Jorge Messias, como foi colocado aqui, ele recebeu o alerta lá atrás de que a irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente havia acontecido, não fez nada e, não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam desviando, estavam fazendo os descontos associativos. Um dos primeiros requerimentos que eu apresentei a essa CPMI, presidente, foi justamente da convocação do ministro Jorge Messias, nem por isso, mas em razão do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, que retirou o direito dos aposentados de terem uma indenização por terem sofrido estelionato. Todo mundo que sofre qualquer tipo de estelionato no país tem direito a receber, né, 100%, não só aquilo que foi roubado, mas mais 100% desse valor como indenização, e esse direito foi retirado do Supremo Tribunal Federal com a anuência do Procurador-Geral da República, com a atuação do Advogado-Geral da União, com a anuência da OAB, e ninguém, basicamente todos aqueles que eram responsáveis por proteger os direitos dos aposentados, não fizeram absolutamente nada. Então eu acho fundamental que a gente convoque o Advogado-Geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma, para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato, e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Muito obrigado, Excelência. Deputado Duarte Júnior. Presidente, testemunha, defesa, já foi narrado aqui a história clássica da nova roupa do rei, mas eu quero trazer ela aqui sob uma perspectiva diferente. Como já colocado aqui, é uma história basicamente de dois vigaristas que se passaram por alfaiates e aí diziam que estavam fazendo uma roupa para um rei que só os inteligentes ou aqueles dignos de ocuparem os seus cargos seriam capazes de ver. E aí ninguém tinha coragem de dizer para o rei que não estava enxergando a roupa, e nem o próprio rei tinha coragem de dizer que enxergava a roupa, porque todos eram vaidosos demais para sequer passar a possibilidade de que não eram dignos de ocupar os seus cargos ou de que não eram inteligentes, até que uma criança chega e diz que o rei está nu. O deputado Marcel disse que o rei que está nu é a população. E eu quero aqui respeitosamente divergir dele, que eu acho que o rei que está nu, senhor João Camargo, é o senhor.
porque essa é uma história sobre como a vaidade entorpece e pode levar uma pessoa a cometer um erro crasso, inebriada daquela vaidade e envolta em tudo aquilo, levar a cometer um erro que a faça, inclusive, passar por um vexame público muito grande. O senhor, na sua introdução, João, se preocupou mais em separar a sua alfaiataria do escândalo do que em provar a sua própria inocência. Você acabou de dizer que nunca montou nenhuma empresa para roubar nenhum aposentado, mas se negou até agora a falar quais foram os serviços prestados, portanto, por essa empresa, que recebeu sua empresa, que não é a alfaiataria, é uma empresa de marketing, que recebeu milhões de reais. Então eu vou colocar aqui, e mais uma vez, dentro dessa fábula sobre a vaidade, você é uma pessoa, como já foi colocado aqui várias vezes, que seria rico sem roubar, que já era rico antes de roubar. Eu tenho um certo vício por história política, e apesar de não ser da minha época, eu lembro de reportagens que li na época da ascensão do Maluf. E muitos veículos de imprensa e formadores de opinião diziam que a gente podia confiar no Maluf porque ele já tinha nascido rico. E um político que já era rico jamais iria pensar em roubar os cofres públicos. A gente sabe muito bem o fim que o Maluf teve. Você tem a oportunidade aqui, eu acho difícil provar completa inocência, provar que não tinha ciência de nada, até pelo volume dos recursos movimentados, mas pelo menos de provar aqui, senhor João, que o senhor tinha um papel menor e que, portanto, entendo esse papel menor, merece uma pena menor, merece um regime mais brando, mesmo porque a gente sabe que tem gente muito mais poderosa envolvida nesse escândalo e o senhor tem a oportunidade de responder com uma pena muito menor do que essas pessoas se o senhor colaborar. Se o senhor não colaborar, sem dúvida nenhuma, a pena em cima do senhor será mais dura, como vários dos que já se sentaram no seu lugar exerceram o mesmo direito de ficar calados e hoje estão presos sem nenhuma perspectiva de saírem. Eu quero começar perguntando, senhor João, se a sua empresa, a MKT Connection Group, recebeu recursos da Amar Brasil. Recebeu? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, já que você não diz, eu digo, ela recebeu 24 milhões de reais da Amar Brasil, que foi justamente uma associação montada para roubar dinheiro de aposentado. Você pode pelo menos dizer qual foi o motivo declarado desse repasse? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, os serviços realizados também você não é capaz de dizer, ou ao menos entregar os relatórios ou as notas fiscais, ou mesmo mostrar alguma materialidade do serviço que foi prestado, o senhor é capaz de nos fornecer? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, se os serviços tivessem sido prestados, haveria entrega dos documentos aqui para essa CPMI. Como é que um sócio administrador não saberia de milhões de reais sendo repassados para suas empresas? Mas bom, a empresa é sua, a empresa recebeu recurso de uma associação que estava roubando aposentados. Agora, uma questão central. O senhor sabia que esses repasses vinham de roubo de aposentados? Manterei em silêncio. Bom. Algum parlamentar, assessor ou agente público intermediou algum dos seus contratos ou dos seus pagamentos? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor já se encontrou com o ministro Carlos Lupe? Manterei em silêncio, Vossa O Excelência. senhor já se encontrou com o senador Everton Rocha? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O senhor ou sua empresa já contrataram ou foram representados pelo escritório do Dr. Nelson Williams? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. O escritório do Sr. Nelson Williams teve alguma participação nos contratos envolvendo a sua empresa e a Amar Brasil? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Existe alguma participação do escritório do Nelson Williams em formatar contratos que foram assinados pelo senhor em nome da sua empresa ou alguma instrução dada por esse escritório para o seu comportamento aqui na CPMI? Manterei em silêncio, Vossa Excelência. Bom, fato é que por se deixar levar por esse conto, senhor João, de dinheiro fácil, como eu disse, e todo mundo aqui já afirmou,
o senhor tem ou tinha uma carreira antes desse esquema, antes desse escândalo, já era conhecido, já ganhava dinheiro, já circulava em círculos da elite, tanto da elite financeira, elite empresarial e da elite política. Mas agora, eu acho que o senhor vai aprender que uma grife não se constrói com seda ou com fios de ouro, como se diz a fábula. Uma grife se constrói com nome. E em manchar o seu nome com envolvimento do desvio de dinheiro de aposentados, o prejuízo que o senhor vai ter vai ser muito maior dentro dos seus ganhos honestos, dentro dos seus ganhos dentro da lei, do que aquilo que o senhor pode ter recebido roubado de aposentado. Ou você acha que o comportamento em relação ao senhor concedido pelos seus clientes vai permanecer o mesmo? Você acha que hoje um alfaiate que está aqui agora ao vivo, na CPMI do INSS, aparecendo para o Brasil inteiro, com uma suspeita fortíssima de uma empresa de marketing, recebendo 24 milhões de reais, você acha que algum grande empresário, você acha que alguma grande figura pública, você acha que algum parlamentar, algum político famoso, qualquer pessoa que tenha alguma imagem a zelar, vai querer continuar fazendo roupas com o senhor? É evidente que não. Ninguém quer ter nenhuma vinculação com alguém que tenha sua imagem ligada a um escândalo. Seria diferente se fosse uma pessoa que deixasse muito claro que não tem nenhum envolvimento com nenhum tipo de roubo, que afastasse de maneira irrefutável a sua participação no esquema. Não é o caso do senhor. Mesmo em perguntas simples, que sequer em tese seriam capazes de incriminá-lo, o senhor desejou permanecer exercendo o direito ao silêncio. Então ninguém que tem uma imagem a zelar, nenhum político, nenhum empresário, nenhum artista vai querer ver, porque qualquer um que publique nas suas redes, qualquer um que apareça com o senhor tomando as medidas de algum político ou de algum empresário, amanhã vai estar no jornal. Político tal, empresário tal, manda fazer terno com alfaiate do escândalo do INSS. E essa vai ser uma alcunha que vai te perseguir por muito tempo, talvez até o resto da sua vida. E o senhor perde aqui uma oportunidade muito grande de limpar o seu nome para suas atividades lícitas, de mostrar que sua alfaiataria não tem nenhuma relação com desvio nenhum de aposentado e que seus clientes podem ficar tranquilos que ser cliente do senhor não vai implicá-los na sua imagem a manchar a reputação dos seus clientes por eventualmente, só pelo fato de ser atendido pelo senhor, já recair a suspeita do seu cliente de que ele está, de alguma maneira, lavando dinheiro ou utilizando um terno caro para esconder um patrimônio fruto de roubo. Então eu lamento muito, senhor João, que o senhor perca essa oportunidade de salvar a sua carreira, de salvar o seu nome, de salvar a sua reputação, e que o senhor afunde uma alfaiataria que demorou tanto tempo para construir um nome tão sólido por causa de meia dúzia aqui do que o pessoal gosta de chamar de Golden Boys, que se enriqueceu sem trabalhar, sem nenhuma carreira, sem nenhum nome a zelar, sem nada a perder. O senhor tem muito a perder. E o que tudo indica, vai sair dessa CPMI perdendo tudo.